Amém, queridos? O apóstolo Paulo começou essa carta aos Efésios, a igreja situada em Éfeso, amém? Provavelmente em torno de 61 ou 63, agora é 61 ou 63 depois de Cristo. Essa igreja é uma igreja que ela nasceu com Priscila e Áquila e depois ela teve como pastor também Timóteo. E é uma igreja que ela está crescendo, amém? E aqui na primeira prisão de Paulo, Paulo envia essa carta para os irmãos em Éfeso. Paulo está preso, mas essa carta é uma carta cheia de gratidão. E é uma carta cheia de cuidado pastoral. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele não ora desejando a essa igreja que eles sejam mais prósperos, ele não ora para que essa igreja tenha mais livramentos, ele ora para que essa igreja tenha os olhos do coração abertos. E isso nos ensina muito, queridos. Porque muitas vezes nós vamos à oração, nós vamos ao Senhor e nós dobramos o nosso joelho, oramos e falamos com o Senhor como se Ele estivesse mal informado, sabe? Aquela coisa de, Senhor, fulano está doente, ciclano aconteceu isso, amanhã eu tenho esse boleto, minha conta bancária está assim. Informando coisas ao Senhor. Quando na verdade nós precisamos orar, Senhor, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos, Senhor, espirituais, para que eu possa ter visão para além daquilo que os meus olhos carnais conseguem ver. Para que eu consiga enxergar a minha realidade de uma forma diferente. O apóstolo Paulo aqui, ele não está orando por algo novo para essa igreja. Ele está orando para que eles consigam talvez enxergar aquilo que já está. Ele está orando por novos olhos. E esse é o nosso pedido nessa noite, queridos, como igreja. Que o Senhor nos abra os nossos olhos. E que nós venhamos conseguir enxergar com os olhos do nosso coração. Quando a gente fala olhos de coração, a gente está falando disso. A gente está falando de olhos espirituais, amém? Vocês estão comigo? Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele começa falando, olha, eu ouvi falar da fé e do amor de vocês. Olha que coisa linda essa igreja. Será que se o apóstolo Paulo estivesse aqui em Joinville, ele falaria isso da AME? Eu tenho ouvido falar da fé e do amor de vocês. E essa igreja, queridos, que está crescendo na fé e no amor, ela precisa de oração. E o apóstolo Paulo aqui está falando, olha, eu estou feliz pelo que vocês estão vivendo e eu não deixo de orar por vocês. Essa carta à igreja de Éfeso, ela tem 6 capítulos e os primeiros 3 capítulos vão falar sobre a identidade da igreja. E os 3 próximos capítulos vão falar sobre a prática, a postura, o comportamento da igreja. Nós estamos aqui hoje, então, queridos, falando sobre a igreja que ora com os olhos do coração. Amém? Nós iniciamos essa série falando sobre as bênçãos espirituais. A igreja como esse povo que é o povo mais rico da terra, amém? Eu sou rica. Você é rico? Amém? Porque eu tenho todas as bênçãos espirituais em meu Pai. E isso nos faz ricos, queridos. Isso nos faz o povo mais rico da terra, porque a gente é rico daquilo que verdadeiramente importa. Daquilo que realmente tem valor. E ele fala, olha, eu tenho ouvido falar da fé e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Todos os santos é todos aqueles que fazem parte da igreja. Olha que coisa linda. Ele está falando aqui de uma igreja que tem fé e que tem amor uns com os outros. Será que, queridos, a gente pode falar isso da gente hoje? Será que a gente tem vivido isso? Quando a gente olha para o nosso irmão, a gente olha com fé e a gente olha com amor. A gente olha com olhos de bondade, com os olhos do Senhor.
O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, eu não deixo de dar graças por isso. E eu menciono vocês em minhas orações. E no versículo 17 ele vai dizer assim, ó, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, amém? John Stott fala que Pai é o nome cristão para Deus. Esse glorioso Pai, o apóstolo Paulo aqui está orando, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, esse glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui, queridos, o espírito está com letra minúscula, mas ele está falando de espírito de sabedoria e de revelação, que só é possível através do Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus. Porque nós podemos ler essa Bíblia, e se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, revelando essas palavras que estão aqui ao nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto não é capaz de discernir por si só as coisas espirituais. É por isso que Jesus falou, olha, eles têm olhos, mas eles não enxergam, eles não veem. Eles viram, mas não viram, ouviram, mas não ouviram. Porque não basta somente você ouvir. Você precisa que os seus olhos espirituais sejam abertos e que você ouça, veja, sinta com os olhos do coração. Esse conhecimento que ele fala aqui, é um conhecimento que é a palavra epignosis. Gnosis é conhecimento, epignosis é um derivado dessa palavra que vai dizer sobre um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais complexo, um conhecimento que vem de uma intimidade, de uma vivência experimental. Vocês estão comigo, amém? É desse tipo de conhecimento que ele está falando. E ele está falando aqui, queridos, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter espírito de sabedoria e de revelação. Hoje de manhã eu usei o exemplo dizendo que quando ele fala de revelação, é como se ele quisesse trazer algo que não é algo que não existia e passou a existir, mas algo que estava encoberto e que é revelado. Amém? Algo que já estava ali. A palavra de Deus está aqui. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E ela é viva e eficaz, amém? Como uma espada que pode penetrar a divisão entre o coração e a alma, e ela vai nos preenchendo. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que nós sabemos que ao ler essa palavra, o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. Quando a gente lê e é tomado por um profundo sentimento de encantamento. Você já se pegou em algum momento assim? Você passou por aquele texto várias vezes. Mas teve um dia que você passou por aquele versículo e aquele versículo te leu. Aquele versículo tocou no mais profundo da sua alma. E o Senhor falou com você. E você ficou encantado, maravilhado. Queridos, é por causa da ação do Espírito Santo que você, domingo à noite, você vai trabalhar amanhã, provavelmente 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. É porque você foi encantado por essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus te toca. É por isso que você está aqui. Porque você quer conhecer mais, amém?
Você entende que essa palavra é vida para o seu coração. Você entende que nessa palavra tem tudo que você precisa e tudo aquilo que o mundo lá fora, dessa porta para fora, não pode te oferecer. Respostas que dessa porta para fora não existem. Dilemas do seu coração que dessa porta para fora não tem respostas, mas que na palavra de Deus, na Santa Escritura, você encontra respostas. A nossa fé, queridos, é também uma fé de razão, amém? É uma fé que pensa. Quando tu te tornou crente, o teu cérebro não virou uma ervilha para você acreditar nisso aqui, não. Essa palavra é verdadeira. Ela é eficaz. Ela é o nosso manual de vida. Nós acreditamos nela. E não basta somente, queridos, nós termos conhecimento cognitivo de repetir versículos, de decorar versículos. Um pastor conta que uma vez ele terminou um sermão e um irmão veio até ele no final do culto falando: que pregação boa, pastor. Hoje eu aprendi 2 versículos para usar contra o meu vizinho que é insuportável. Certamente esse não é o intuito, a motivação. A motivação é que essa palavra venha nos transformar, venha nos conformar à imagem de Cristo. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que revela, amém? E quando a gente fala aqui, queridos, de ter espírito de sabedoria e de revelação e ter os olhos espirituais abertos, a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas coisas que nós enfrentamos. O Senhor aqui está te convidando, aquela discussão de casal, você parar e pensar, o que está por trás disso aqui? Eu não posso dar lugar ao inimigo. Eu preciso enxergar aqui com olhos espirituais. O meu esposo, a minha esposa é parte de mim. Eu não posso feri-la, eu não posso ferir ele. É quando você está numa situação, no seu trabalho, incômoda, prestes a explodir com alguém. E o Senhor te dá discernimento espiritual. E aí, ao invés de você explodir com aquela pessoa, você chega perto dela e fala: aconteceu alguma coisa? Você está bem? Porque o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração, dizendo que você precisa de uma oração. E se você quiser, eu posso orar por você. Nós precisamos termos olhos espirituais, queridos. Muitos vivem como se o mundo espiritual não existisse. E ele é mais real do que esse púlpito na minha frente. Um grande teólogo famoso, que eu não vou lembrar o nome agora, ele fala que se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais por 1 segundo, a gente não aguentaria. O mundo espiritual é real. Existe sim uma batalha espiritual e nós não podemos superestimar o diabo, dizer que tudo é o diabo, como se ele tivesse autoridade e poder sobre a nossa vida, porque não tem, amém? Amém? 1 João diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Mas você também não pode subestimá-lo. Como se ele não estivesse andando em derredor, buscando a quem devorar. Como se ele todos os dias não quisesse e não tivesse uma agenda para tirar você da presença de Deus. Para tirar os seus olhos de Cristo. Para te fazer esquecer de quem você é.
do seu propósito, do seu chamado. Esses olhos espirituais, queridos, que o Senhor nos dá, Ele nos capacita a enxergar a vida com novos olhos, de uma forma diferente. E talvez você esteja aqui hoje chegando a Deus, Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha vida. E amém, glória a Deus, esse é o lugar para você fazer essa oração. Esse é o Deus para você fazer essa oração. Mas talvez aqui Ele está querendo, querido, hoje te abrir os olhos e te fazer enxergar a sua realidade de uma forma diferente. Enxergar o seu casamento com novos olhos. Enxergar a sua vida familiar com outros olhos. Enxergar o seu trabalho com outros olhos. Enxergar a sua mãe com outros olhos. Enxergar o seu pai com outros olhos. Talvez você tenha 30 anos e por 30 anos você tenha enxergado o seu pai terreno com olhos carnais. E hoje o Espírito Santo de Deus quer tocar nos seus olhos para que você enxergue para além dos seus olhos carnais. Para além das feridas que Ele te causou. Para além do abandono. Para além da negligência. Para enxergar com os olhos de Cristo. Para que você possa honrá-lo ainda nessa terra. Para que você possa ofertar aquilo que você não recebeu dele, mas que você recebe do Pai Celestial, que te curou de todas as mágoas, que te curou de todas as feridas, e que te faz capaz de ofertar aquilo que não te deram. O convite para nossa vida, queridos, é que a gente venha olhar para ela, não somente com olhos carnais, mas com esses olhos que enxergam para além do visível. Que enxergam para além daquilo que está posto. Sabe, nesse momento eu lembro da história do servo de Eliseu, Geazi. Geazi era servo de Eliseu e em certo momento Eliseu está sendo perseguido pelo rei da Síria e Geazi acorda cedo de manhã e fica apavorado, porque ele percebe que a cidade que eles estão está completamente cercada para capturá-los. E quando Eliseu vê ele apavorado, atormentado com isso, Eliseu faz uma oração. E a oração que Eliseu faz é: Senhor, abre os olhos do teu servo. Abra os olhos dele. E neste momento, os olhos de Jesus são abertos. E ele enxerga anjos e carros de fogo em derredor deles. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Para que você enxergue que por mais que você esteja passando por lutas, por tribulações, você é guardado. Você está protegido. Você está nele. Você está nele. Significa que você está dentro, você está protegido, guardado. E queridos, isso muda a forma como a gente se posiciona diante da nossa vida. Quando essa verdade entra no nosso coração, a forma como a gente lida com aquilo que aparece no nosso dia a dia é totalmente diferente. E as pessoas à sua volta vão dizer: nossa, você tomou uma atitude tão coerente, tão sábia. Ai, você abriu uma porta, uma oportunidade, sabe o que é? Não sou eu, é quem habita em mim. E aí você já pega o gancho. Sabe quem habita em mim? Quem? O Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma aliança com Jesus. E sabe o que é? Todos os dias eu oro. Eu oro para que Ele me dê olhos para enxergar aquilo que os meus olhos naturais não veem. E isso faz eu viver a minha vida de uma forma completamente diferente.
Isso faz com que eu enxergue a vida e eu possa devolver a vida de uma forma que nem eu sozinho faria. Que os meus olhos carnais não fariam. Porque os meus olhos carnais, meus olhos carnais, vão enxergar a pessoa às vezes como esse irmão que chegou pro pregador e falar: o meu vizinho é insuportável, a minha amiga do trabalho é insuportável. Os meus olhos talvez vão enxergar só a falha, o erro, a mágoa. Os meus olhos naturais só vão enxergar a conta no negativo, o boleto, a dificuldade. Mas quando o Senhor me dá esses olhos para enxergar além, queridos, enxergar o propósito e ter sabedoria, a minha vida é transformada. A minha vida é transformada. Porque eu passo inclusive a valorizar aquilo que o Senhor já me deu. Sabe aonde o diabo trabalha? Na falta. O diabo quer que você sempre olhe para aquilo que está faltando. Aquilo que você ainda não tem. É como Adão e Eva no jardim que podiam comer de todos os frutos, menos de um. E o diabo fala: mas desse aqui tu não pode. Quando os olhos do nosso coração são abertos, queridos, e o Senhor vai nos dando sabedoria. Ele vai te dando sabedoria, sabe, naquele momento que você está ali com a sua filha, com o seu filho que não quer vir para a igreja. E você precisa: Jesus, é a hora, Senhor, que eu não sei o que fazer. Você ora ao Senhor: Jesus, me dá sabedoria, Pai. Me dá sabedoria, Jesus. Jesus, vem agora, Senhor. E me ajuda a enxergar o coração da minha filha. Me ajuda a enxergar o coração do meu filho, Jesus. Do jeito que o Senhor está enxergando. E me dá sabedoria para lidar com essa situação. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que antes de você tomar uma decisão, que antes de você ter uma conversa, você chegou aos pés do Senhor e pediu: Espírito Santo de Deus, não me deixa ir com os meus próprios achismos. Não me deixa ir somente com aquilo que eu vejo. Me permita ver além. Me permita enxergar como o Senhor enxerga. Porque esse é o nosso chamado como cristãos, queridos. Esse é o nosso chamado como cristãos. É enxergar aqueles que estão à nossa volta com os olhos de Cristo. É enxergar a nossa realidade com os olhos de Cristo. Com a mentalidade de Cristo. Termos essa metanoia, essa transformação de mente. Aonde o nosso raciocínio... Às vezes a gente para e pensa: meu, como é que eu pensei isso? E aí você lembra: isso aqui não fui eu que pensei. Foi revelação do Espírito Santo de Deus. Você já passou por essa situação? Eu já passei. De aconselhamento, de falar: Jesus, misericórdia, Senhor. E ao término daquele aconselhamento falar: Senhor, foi o Senhor aqui. Porque nem eu sabia aquilo que eu estava conseguindo falar. Porque foi para mim também. Isso é poder do Espírito Santo de Deus, querido, que nos habita. É isso que Ele está falando. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Nós temos um chamamento, amém? Todos nós, um chamado geral como igreja para todos nós e um chamado específico para cada um de nós. Para a nossa vida. E isso nos move, essa é a nossa esperança. É isso que o louvor cantou aqui: olha como eu espero um dia, o dia em que eu verei a face do meu amado. E essa esperança muda a forma como eu passo por essa vida aqui. Eu não passo por essa vida aqui como alguém que é um órfão espiritual, como alguém que não tem propósito, como alguém que não é valioso, como alguém que não é amado. Eu passo por essa vida aqui sabendo que se eu acordei e eu estou respirando, o Senhor tem um propósito comigo. Se eu acordei e estou respirando, é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, é porque Ele tem coisas para realizar na minha vida.
E a nossa oração hoje é para que o Senhor nos abra os olhos, para que nós venhamos enxergar aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Para que nós possamos nos apegar a isso e nos posicionarmos. Quantas promessas de Deus na sua vida que talvez estão paradas porque te falta posicionamento. Porque te falta entender que você tem um chamado, que essa sua esperança, que te mantém firme. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer que a esperança da glória é essa âncora para a nossa alma, que nos impede de naufragarmos nos dias de tempestade, porque a tempestade e o sofrimento, queridos, vem para todo mundo. A nossa vida é feita de altos e baixos, isso é normal, é natural, a vida é assim. E essa esperança, o apóstolo Pedro fala que é a âncora para a nossa alma, que não nos deixa naufragar, que nos torna seguros no dia mau. Que nós sabemos que nós podemos passar pelo vale de sombra e de morte, mas que é uma travessia, e nós não criamos morada nesse lugar. O Senhor atravessa conosco. O Senhor passa conosco. Não é o fim. É só uma estação, e essa estação Ele passa contigo. Essa é a esperança que te mantém firme, que te mantém de pé. Que não acaba aqui. Não acaba aqui. Ele fala a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança. E hoje de manhã eu falei que quando eu li sobre as riquezas da gloriosa herança, a primeira coisa que eu pensei, claro, o Senhor é a nossa maior herança. Claro, nós temos bênçãos espirituais, nós temos uma grande herança nos céus. Mas aí estudando, fica claro também, queridos, que o Senhor considera a sua igreja como a sua herança. Nós também somos a herança do Senhor. Naquele grande dia, Cristo, Ele voltará e se reunirá com toda a sua igreja. E naquele dia, quando Ele se reunir com toda a sua igreja, Ele vai falar: Pai, essa é a igreja. Esse é o povo santo. Esse é o povo eleito. Essa é a nossa herança. Não é radical isso? Pensarmos que eu, uma pobre pecadora, falha, sou considerada também uma herança para o Senhor. E Ele fala a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Esse dunamis. Esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita as regiões celestiais. Queridos, o poder de Deus, esse dunamis, está sobre a nossa vida. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre nós. Então nós não podemos andar por aí como se a gente fosse qualquer pessoa. Nós carregamos algo poderoso em nós e isso tem um propósito: anunciarmos as boas novas de Deus. E como igreja manifestarmos a sua glória onde nós estivermos. Esse poder, queridos, é o poder que nos capacita a viver para a honra e glória do seu nome. Esse é o poder que nos capacita a dizer não para o pecado. Esse é o poder que nos capacita a permanecermos no Senhor. Esse é o poder que nos capacita a continuarmos dia após dia, independente das situações, independente das circunstâncias. Esse poder, ele está em nós. E o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam, gente, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus.
Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós conhecemos a nós mesmos. Agostinho fala que o maior conhecimento que existe para todo ser humano é o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Porque eu só consigo conhecer de fato quem eu realmente sou a partir do conhecimento de Deus. E aqui ele está falando, olha, eu oro para que vocês conheçam essa esperança do chamado. Não é qualquer esperança, não é uma esperança assim, tipo de uma criança que está esperando ganhar um presente no Natal, final do ano. Não, é uma esperança de uma certeza do futuro, de que vai acontecer. Essa esperança, queridos, é uma esperança que nos mantém de pé no momento de crise. Essa riqueza da herança, esse poder disponível. Isso nos mostra, queridos, que nós não somos um mero grupo religioso, amém? Nós somos a expressão visível do Cristo invisível. É por isso que eu sempre, ao terminar as celebrações, oro falando, Senhor, que aonde nós estivermos, nós sejamos as tuas mãos, os teus pés, a tua boca. Porque nós estamos pregando com a nossa vida. Quando você pensa nisso, que sentimento te dá? As pessoas quando olham para você fechando o negócio, você cuidando da sua esposa, você cuidando dos seus filhos, você lidando com um funcionário, você na academia, você na faculdade. Quando as pessoas olham para você nesses lugares, elas podem ver Cristo? Elas podem ver alguém que manifesta a glória de Deus? Alguém que ama, alguém paciente, bondoso, humilde, sincero, verdadeiro. Se caísse uma agulha agora dava para ouvir. É para pensar mesmo. É para a gente pensar da nossa responsabilidade, a nossa vocação é essa, queridos. Nós não somos um grupo religioso que se reúne todo domingo para cantar louvores, ouvir uma palavra e ir para casa. E acabou, é só isso, não. Quando nós saímos dessa porta para fora, nós estamos pregando, levando a palavra de Deus. Com a nossa boca e com os nossos gestos, com o nosso comportamento. Essa é a nossa vocação. Amém? Para nós finalizarmos, queridos. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo para essa igreja, ora, eu oro para que vocês sejam maduros na oração de vocês. Eu oro para que vocês tenham maturidade espiritual. Eu oro para que vocês não andem como meninos na fé. Eu oro para que diante das circunstâncias, vocês não ajam de qualquer jeito, mas vocês sejam sábios. E não de uma sabedoria que o mundo pode dar, mas de uma sabedoria que vem do céu, uma sabedoria que vem de Deus. Eu oro para que vocês tenham viva essa esperança do chamado. Que vocês compreendam que vocês foram chamados. E essa esperança, ela é maior do que qualquer motivação externa que você pode ter. Então, que você redescubra a esperança do seu chamado. Que você perceba nessa noite que, irmão, que tu não é só um CPF nesse mundo, amém? Que você tem um chamado, que você tem um propósito. E que nós precisamos, queridos, como igreja, entendermos quem nós somos. A igreja para o Senhor, ela é valiosa, ela é poderosa, ela é cheia de propósito. Amém? Eu quero que você se coloque de pé neste momento. O texto termina assim: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou
todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Em Jesus, queridos, nós temos a plenitude. A plenitude que em lugar nenhum nós encontramos. Nós, como igreja, como seu corpo, apontamos para Jesus, apontamos para Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, amém? Um corpo multiforme, um corpo diverso. Eu com os meus dons, você com os seus. Eu com os meus talentos, você com os seus talentos. Eu com a minha visão, você com a sua visão. Mas unidos em um só propósito: glorificar e exaltar o nome de Jesus aonde nós estivermos. Para que todo joelho se dobre diante do Senhor. Para que todos conheçam quem é o nosso Deus. Nessa noite, queridos, a nossa oração é: Jesus, abra os olhos do nosso coração, Senhor. O que existe, Jesus, na minha realidade, que eu preciso de olhos espirituais para enxergar, que eu ainda não estou enxergando. Senhor, o que eu ainda não estou vendo? O que ainda nós não estamos vendo, Senhor? E o Senhor deseja mostrar a nós. Faz as escamas caírem, Senhor. Faz, Jesus, com que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de enxergar, Pai, aquilo que o Senhor deseja, com olhos espirituais, caiam por terra, Pai. Essa é a nossa oração como a tua igreja nessa noite. Faça a sua oração neste momento, querido. Pergunte ao Senhor: Jesus, o que tu queres me mostrar, Senhor? Pai, talvez eu tenha andado distraído, enxergando tantas coisas, enquanto o Senhor quer que eu enxergue uma só. Às vezes, Senhor, existem coisas na minha vida, Senhor, hoje, que eu não estou percebendo. E que o Senhor deseja revelar, Pai. O Senhor deseja me dar novos olhos, Pai. Novos olhos, Senhor, a respeito de quem me feriu. Novos olhos, Senhor, a respeito de quem falhou. Novos olhos, Senhor, a respeito de mim mesmo. Novos olhos, Senhor, a respeito das circunstâncias. Senhor, dá-nos os teus olhos, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite.